O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, quando fala da videira, Ele nos revela esse mistério da nossa profunda comunhão com Ele, um mistério que está presente em todo o Novo Testamento. São Paulo, de quem a gente escutou falar na primeira leitura, quando ele se converteu, encontrou com Jesus ressuscitado, no caminho de Damasco, e Jesus pergunta para ele: Saulo, por que tu me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo, ou Saulo na época, ele não estava perseguindo Jesus, que já tinha subido ao céu, estava perseguindo os cristãos. Mas Jesus fala em primeira pessoa: porque tu me persegues? E assim, nesse primeiro encontro entre aquele que seria o grande apóstolo Paulo e Jesus Cristo, já é revelado uma coisa que Paulo vai sempre tratar nos seus escritos, nas suas cartas: formamos em Cristo um só corpo. Ele usa a comparação com o corpo humano, a cabeça, os membros, para dizer: Cristo é a cabeça e nós somos os membros, formamos um só corpo de Cristo. São Paulo usa a imagem, e muito verdadeira, o sinal verdadeiro do matrimônio, como no Gênesis diz: o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. São Paulo diz: assim é Cristo e a sua igreja, uma coisa só, uma só carne, um só corpo, um só espírito. São João vai falar da videira, São Paulo fala do corpo, São Pedro fala do templo. Somos pedras vivas que formamos um templo espiritual que tem Cristo como cabeça de ângulo, aquela pedra que mantém todo o edifício unido. Então, são muitas maneiras de falar desse mistério que é próprio da nossa condição de cristãos. Pessoas que não são cristãs, que não são batizadas, elas podem olhar para Cristo com grande admiração,
Vejam que grande sábio, que grande profeta, que homem bom, que fez tantas coisas boas, que disse tantas palavras sábias. Quem não é cristão, quem não é batizado, vê a Jesus Cristo como o grande mestre, ou melhor, como o maior mestre da história da humanidade. E de fato ele é, mas os cristãos não podem olhar para ele dessa maneira. Justamente porque a nossa relação com Cristo é algo mais. Ele vive em nós e nós vivemos nele. Toda pessoa que recebe o batismo mergulha na morte de Cristo. E a morte de Cristo não é aquele acidente forçado que é a morte do homem velho, né, que passa a vida fugindo da morte, mas sabe que vai perder o último round da batalha, né, da luta contra a morte. A morte de Cristo é essa manifestação da oferta total da vida dele por nós. E é essa morte que nós anunciamos em cada Eucaristia, é nessa morte que nós somos mergulhados no batismo. De maneira que aquela frase de Cristo, ninguém tira a minha vida, eu a entrego por mim mesmo, essa frase pode ser repetida por cada cristão, porque o cristão não morre mais da velha morte, né? Ele entrega a sua vida livremente. A vida do cristão é uma entrega da vida, não é uma perda da vida. E essa transformação profunda que nós recebemos de graça, né, em Cristo, que nós acolhemos na fé. Nós também no batismo mergulhamos na vida de Cristo ressuscitado, essa vida em comunhão com Deus, em comunhão com o Pai, na qual Ele colocou toda a nossa natureza humana. Então, alguém que está ligado, que está em comunhão com a fonte da vida, que é Deus, esse não pode mais morrer, a morte não tem mais poder sobre ele. Então, nós nesse mundo vivemos e morremos como ressuscitados. A morte antiga não tem mais poder sobre nós. E nós vivemos na liberdade, na alegria, na graça dos filhos de Deus. E Cristo vive em nós e nós vivemos nele pelo Espírito Santo que é derramado em nós. O Espírito Santo é o Espírito da comunhão entre o Pai e o Filho. É a pessoa dom, é a pessoa amor na Santíssima Trindade. Quando Ele é derramado em nós, nós nos tornamos filhos no Filho. Assim como o Pai entrega tudo ao Filho, assim Ele entrega também a nós, como filhos no Filho. E assim como Cristo ama, o Filho ama o Pai e entrega tudo a Ele, assim também nós entregamos tudo ao Pai, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Vejam que o momento mais importante, mais alto da missa, é justamente aquele quando o sacerdote tomou a oferenda do altar, que foi eucaristizada, que foi convertida em Cristo, e eleva o próprio Cristo ao Pai e diz essas palavras. Ali está toda a nossa vida, todo o nosso esforço, todas as nossas alegrias, todas as nossas tristezas. Tudo é assumido em Cristo, tudo é convertido em Cristo e tudo se torna oferta ao Pai. E assim a nossa vida se torna uma vida eucarística. Uma vida de oferta e uma vida de comunhão. Essa vida de comunhão com Deus, ela se estende a todos os nossos irmãos, no mesmo impulso, no mesmo movimento de amor, de comunhão. Então, é a prova de que o amor de Deus foi derramado em nós e que nós acolhemos o amor de Deus,
é quando nós também amamos os nossos irmãos com esse mesmo amor de doação, de entrega total da nossa vida. E é isso que São João fala, né? Quando vejam como São João fala dos mandamentos, né? De permanecer em Cristo, seguindo os mandamentos, ele não cita os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são os mandamentos da lei antiga. Qual é a lista de mandamentos que João menciona nesse trecho que a gente escutou da sua carta? Ele diz, esse é o seu mandamento, e coloca 2 itens, né? Que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros. E ali se resume tudo, porque pela fé você acolhe o amor infinito de Deus, né? Você acolhe o Espírito Santo que é derramado no teu coração. E nesse Espírito Santo que te torna uma coisa só com Cristo, você ama, né? Nós nos amamos uns aos outros com esse mesmo amor de Cristo, que é esse amor de doação, de entrega total da nossa vida. E por isso a morte não tem mais poder nenhum sobre nós, porque já morremos e já ressuscitamos e vivemos a nossa vida mortal em modo de entrega, em modo de comunhão. Isso, irmãos e irmãs, a gente tem que lembrar sempre, como é triste quando a gente vê que a nossa experiência cristã acaba caindo numa espécie de moralismo, né? Naquele Cristo dos iluministas, dos maçônicos, né? Que é um mero mestre de moral e que reduz toda a nossa experiência de fé simplesmente a um comportamento ético, né? Quantas vezes a gente escuta isso, né? Que ser cristão é preservar a natureza, é lutar pela plena cidadania, etc. Coisas todas elas boas e necessárias, mas é o terreno da ética. O pagão, o ateu também tem essa mesma lei no seu coração e procura fazer o bem, procura construir uma sociedade melhor, um mundo melhor. Mas aquilo que a gente tem é muito mais. Nós eucaristizamos o mundo. Nós, na nossa vida cristã, vamos realizando aquilo que a Bíblia descreve, né, como Deus é tudo em todos, né, se torna tudo em todas as coisas. Não nos resumimos em melhorar o mundo velho e a vida velha destinada à morte, mas estamos constantemente participando de uma nova criação, da qual nós já somos cidadãos, né? Pela ressurreição de Cristo que a gente recebe no batismo. Então, tudo isso é muito importante a gente lembrar, irmãos e irmãs, para lembrar qual é o propósito da igreja. A igreja não é uma linha auxiliar de algum projeto social, político, econômico, por melhor que ele seja. A igreja é o início da nova criação mergulhada em Deus. A missão da igreja é mergulhar o universo inteiro na comunhão da Santíssima Trindade. E nós somos os primeiros a fazer esse mergulho. E então, essa é a nossa identidade, essa é a nossa missão e essa é a boa notícia que nós temos para dar ao mundo, né? Notícia da nova criação da qual nós já fazemos parte. E a prova disso, irmãos e irmãs, é a vida dos santos. Os santos não tiveram um batismo melhor que o nosso, nem uma Eucaristia melhor que a nossa. O batismo que eles foram batizados é o mesmo que a gente foi.
A Eucaristia que eles receberam é a mesma que a gente recebe, mas os santos são aqueles que se abriram à vida nova em Cristo e que, enquanto passaram pela sua vida mortal, já manifestaram uma vida que não pertence a esse mundo que acaba, mas pertence já ao mundo futuro, né? Pertencem já à nova criação surgida da ressurreição de Cristo. Peçamos essa graça nessa Santa Eucaristia que nos torna um só corpo e um só Espírito com Cristo, que a gente possa acolher cada vez mais na fé essa verdade e manifestar ela ao mundo inteiro.